Fala pessoal, Matheus aqui do Papo Neural. Estamos de volta para mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente vai codar no, no Cloud Desktop, tá? E trabalhando com aquele MCP localmente, beleza? No exemplo que eu dei no vídeo passado, eu já estava trabalhando com um plugin já instalado, né? Aqui eu vou ensinar vocês a utilizar ele na sua máquina, vai construir na sua máquina, depois subir o plugin para pro WordPress, beleza? E eu vou mostrar algumas partes aqui da gente editando o plugin com a IA e é isso. Primeiro de tudo, galera, a gente, no meu caso aqui, eu já estava com o plugin lá instalado no WordPress, né? Então, para quem ainda não sabe instalar um plugin, para quem ainda não sabe como que funciona a estrutura do plugin também, como que a gente vai lidar com isso, eu vou passar nesse vídeo também. Mas primeiro a gente vai pegar lá o plugin que eu coloquei no site, né? E a gente vai colocar ele localmente para o Cloud trabalhar, né? Eu vou mostrar aqui. Então primeiro a gente vai lá na minha hospedagem, né? Você vai entrar na sua hospedagem, né? Vai aparecer algo parecido com isso aqui, os arquivos do WordPress, normalmente, né? E geralmente os plugins ficam em WP Content. Você vai entrar aqui em WP Content, depois você vai entrar em plugins e aqui você vai procurar o plugin que você está trabalhando, né? Se você já instalou ou não, é aqui que você vai instalar. No meu caso, como eu já estava trabalhando com ele, então é só eu pegar aqui a pasta do plugin, não os arquivos dentro da pasta, mas a pasta geral dele, né? Você pode ver aqui que tem os arquivos aqui, ó, dele. Você volta aqui e a Agent Manager, eu peço para ele comprimir o arquivo, eu clico aqui, aí ele vai me entregar um arquivo já comprimido, tá aqui embaixo. Aí eu baixo ele e coloco na minha máquina, beleza? Facinho de fazer, né? Aqui eu já tô com ele baixado aqui na minha máquina, né? E o que a gente precisa fazer para o Cloud começar a codar localmente esse plugin? A primeira coisa você vai extrair esse plugin e vai deixar ele numa pasta raiz, assim, ó. Ele tem que estar assim, ó, o nome do plugin e os arquivos dentro, igual tá lá no WordPress, lá na hospedagem que a gente viu agora, beleza? Aí eu tenho essa pasta minha aqui de plugins, eu vou copiar. Primeiro eu vou entrar aqui, não, eu vou pegar essa pasta aqui total, vou pegar o caminho dela aqui, né? Que eu tenho outros plugins na minha pasta, né? Eu vou falar para o Cloud examinar a pasta. Eu até fiz um teste aqui, vou apagar, vou fazer com vocês de novo. Eu vou dar o caminho para ele. Lembrando, galera, eu tô aqui no meu projeto, tá? No meu projeto aqui no Cloud, então eu já expliquei no outro vídeo como você monta o seu projeto, né? Então é aqui para ele entender o contexto. Então aqui eu preciso, né, informar o local que eu quero que ele analise a minha pasta, né? Então eu vou pedir ele para analisar minha pasta aqui. Analise os arquivos dessa pasta, os arquivos do meu plugin WordPress nessa pasta. Essa pasta. Vamos lá. Lembrando, galera, eu esqueci de colocar o pensamento aprofundado aqui. Vamos fazer de novo. Eu vou escolher aqui o pensamento prolongado, que é o modelo, que a gente quer que ele trabalhe com thinking, né? Pensamento profundo. Cloud Sonei, vamos dar enter.
você vai processar aqui com MCP. Eu sempre gosto, galera, de trabalhar com pensamento prolongado, porque ele funciona melhor. Ele destrincha ele destrincha as tarefas que ele quer fazer e assim ele consegue executar melhor. Eu prefiro assim. Então aqui ele descreveu minha pasta, então eu já dei um primeiro contexto para ele. Analise o plugin de WordPress Agent Manager. Então, pessoal, aqui ó, ele analisou o plugin, né? Aqui eu vou agora pedir para a gente continuar o desenvolvimento. Sugestões de desenvolvimento que ele falou aqui já. Com base na análise dos arquivos, acredito que o plugin está bem estruturado e cobre as principais necessidades. Integração com N8N, automatizar, o plugin parece estar em fase avançada de desenvolvimento, com algumas funcionalidades. Você gostaria que detalhasse alguma... Tá. Então, galera, aqui a gente vai precisar desenvolver, né? Vamos olhar aqui no nosso plugin o que a gente quer mais desenvolver, né? Aqui já tem os projetos e tudo mais, a listagem. Vamos ver aqui a listagem. Bom, esse quadro Kanban aqui de listagem de projetos não está pronto, então vamos colocar como exemplo aqui para a gente continuar o desenvolvimento, né? Só olhar aqui projetos, a página de projetos Kanban. Então a gente vai vir aqui e vai pedir para ele, vamos continuar o desenvolvimento. Aliás, antes disso, quero utilizar, vamos utilizar essa pasta para continuar o desenvolvimento. Quero construir agora a página de listagem de projetos dentro da página de projetos. Vou dar um enter, vamos ver o que ele vai fazer. Ele já pediu para permitir nesse chat, vamos permitir implementação de listagem de projetos. Ele está pedindo várias permissões aqui. Olha aqui, ele já abre aqui do lado. Percebam aqui, galera, ó, modificar o método display project page. Vamos utilizar o método display project page na admin para criar uma listagem funcional. Precisamos determinar o caminho correto para os arquivos do plugin. Ele faz uma série de verificações aqui. E aqui ele já está criando o código da página de listagem. Vamos aguardar ele desenvolver aí. Agora ele está desenvolvendo o CSS dessa página. Esse vídeo aqui, galera, pode sair um pouco grande, tá? Então a gente precisa ter paciência. Desenvolver uma implementação completa para a página de listagem do projeto, seu plugin WordPress e a Manager. Como implementar? Ele precisa mudar alguma coisa no project page. Tá, vamos falar para ele. Implemente esse código no arquivo. Vamos lá. Nos meus arquivos.
Permitir uma vez aqui para permitir uma vez. Permitir uma vez. Permitir uma vez. Aqui, ó, galera, ele está inserindo já o código alterado no arquivo. Ele está escrevendo o arquivo localmente. O plugin ele já está numa fase avançada, então é bastante código, viu, galera? Se ele der erro, aí a gente precisa voltar e criar um novo chat, talvez. Aí, galera, depois disso eu vou pegar o arquivo do plugin e vou atualizar ele lá no WordPress para ver os efeitos, né? E também vermos se quebrou alguma coisa, né? Implementei com sucesso a página de listagem de projeto no plugin. Os arquivos foram criados na estrutura. Ó, admin, né? Que é uma pasta dentro da pasta, né? Do plugin geral. E assets CSS. Essa estrutura aqui, galera, quando você pedir para ele criar um plugin para WordPress, ele já vai criar naturalmente. O Cloud, e qualquer outra IA, ele já sabe normalmente uma estrutura de plugin padrão que se constrói no WordPress. Então, naturalmente ele vai criar isso para você, tá? E nesse projeto aqui eu nem precisei pedir, ele já criou para mim. Então ele criou aqui os arquivos. Depois, vamos lá ver. Vamos ver que funcionalidade ele criou. Funcionalidades implementadas: interface completa de listagem de projetos, sistema de filtro avançado, paginação, integração visual, badges coloridos para status e prioridades, layout responsivo, próximos passos. Vamos lá na pasta que ele criou. Vamos ver aqui, ó. 23. Será que ele está mostrando aqui? Ele vai mostrar. Right. Vamos ver o que ele fez aqui. Código gigante. Vamos pegar aqui, galera. Vamos ver se deu certo. Vou deletar isso. Não vou deletar esse aqui não. Esse aqui é o original. Vou comprimir ele. Adicionar para arquivo. Eu vou colocar 2 aqui só para ele não confundir com o outro. Agora eu vou no meu WordPress. Plugins. Adicionar plugin. Não. Eu vou adicionar ele aqui direto no. Eu vou atualizar ele diretamente aqui no FTP, tá? Nos arquivos do servidor. Aí você, na sua hospedagem, você procura onde você precisa fazer isso, tá? Vou dar uma carregada aqui e vou carregar arquivo. Vou pegar aqui, vou selecionar o arquivo, porta digital, plugins, Agent Manager e o Manager 2. Clipou. Tá aqui o Manager 2. Aqui eu vou renomear, né? IA Manager Old. Rename, né? Na verdade, Old. Vou colocar só Old. Rename
E aqui eu vou renomear também 2, na verdade. Vou pedir para ele extrair aqui. Extract files, not support this type of archive. Ué. Ah, tá, galera. Eu esqueci. O WordPress ele só aceita zip e eu mandei como rar. Vamos deixa eu só conferir aqui. Vamos mudar ele como zip, arquivo zip. Vou colocar aqui 2, subir, carregar arquivo, fechar aqui. Tá, ele tá aqui, ó, zip. Agora ele vai. Vamos. Extract. Plugins. Extraiu. Vamos carregar aqui. Vamos procurar onde que ele tá. Será? Vamos ver se deu certo. Project View List. Eu acho. O que deu errado? Vamos ver aqui. Vamos deletar isso aqui. Extrair plugins, extract file. Aqui, eu não sei por que ele... Vou limpar o cache aqui. Tá, galera, o que aconteceu aqui? Eu pedi para ele fazer as alterações, só que ele fez em outra pasta. Então o que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai desenvolver com essa funcionalidade do MCP? A gente sempre que puder dá o caminho para ele. Quando você vê que ele acertou, que ele tá trabalhando na pasta correta, aí você pode continuar o contexto e ele vai atualizar essa pasta corretamente. Mas eu prefiro que vocês façam a indicação da pasta correta, certo? Depois que ele lê. Então sempre quando vai fazer alguma alteração no plugin, pede para ele ler a pasta, né, novamente, e para ele saber o que tem que alterar, o que não tem. Às vezes ele comete esses erros, então a gente tem que ficar atento. Então ele fez aqui, ó, eu mencionei a pasta, olha, leia esta pasta e faça a implementação dentro dela. Então eu dei o caminho da pasta dos arquivos globais do meu plugin, tá? Os arquivos globais. E ele fez a implementação. Ele tentou aqui, ó, fazer um edit block. O que seria esse edit block? É uma ferramenta do MCP que ele vai alterar só um bloco de texto, um bloco de código dentro do arquivo. Só que neste caso aqui, ele não conseguiu com sucesso. Aí ele mudou a abordagem, aí ele reescreveu o arquivo todo com essas alterações. A parte ruim disso aqui é que você vai gastar muito mais, vamos dizer assim, tokens, né? Mais mensagens aqui no cloud. Então sempre que puder, peça para ele ler o arquivo, com você dando
esse caminho da pasta e peça e chame a ferramenta, né, específica, que você pode ver aqui, ó, que tem várias ferramentas aqui dentro, né, várias tools aqui dentro. Ele aplica texto cirurgicamente dentro dos arquivos com essa função aqui. Então, o ideal é que ele consiga trabalhar com esse edit block na maioria das vezes, tá? Então, eu peguei o arquivo que ele fez aqui no meu plugin, né? Eu renomeei aqui para V1. Depois a gente pode ver aqui como que a gente pode trabalhar com versionamento nas pastas. Então a gente vai pedir com que ele faça uma estrutura de versionamento para, vamos dizer assim, mal porcamente, como o GitHub, né? Então aqui a gente pode trabalhar com várias versões. Então eu renomeei aqui, peguei essa pasta raiz aqui e joguei no meu File Manager, né? Joguei aqui na pasta do plugin, certo? Então ele criou aqui a listagem, olha. Ele criou a listagem. Só que ficou mal formatado aqui, né? Ficou mal formatado isso aqui. Então a gente vai pedir para ele arrumar isso, né? E eu vou utilizar inclusive a ferramenta de imagem, certo? Ferramenta de imagem para isso. Então vou tirar um print aqui da tela e vou mostrar para ele que ficou dessa forma. Vou vir aqui, vou dar um Ctrl V, ele vai salvar a imagem. Veja que os filtros não ficaram alinhados. Arrume, ajuste os filtros na horizontal. Vamos lá, vamos ver se ele vai fazer. Eu não pedi para ele atualizar esses arquivos. Vamos ver se ele vai fazer. Ó, ele está usando o edit block. Vamos ver se ele vai conseguir fazer esse edit block. Ele busca. Ó, parece que ele conseguiu, hein, galera. Também é necessário ajustar a parte responsiva para garantir que funcione bem em telas menores. Geralmente a gente não usa o WordPress no celular, mas isso é bom que ele já vai atualizando. Agora vamos modificar também a estrutura HTML para garantir que os filtros sejam renderizados corretamente. Olha que legal, galera. Ele está usando edit block e dessa vez parece que deu certo. Vamos ver aqui o caminho que ele está utilizando. Agent de mim tá correto, olha aqui, ó. Galera, desculpa aí se está faltando alguma parte, se vocês não estão entendendo, pode perguntar aqui nos comentários, porque eu também estou testando essa ferramenta aqui com vocês, né? Então a gente está fazendo a implementação aqui ao vivo, né? Olha aqui, ele fez os ajustes concluídos, filtros alinhados horizontalmente, alterações realizadas. Alterado para flex, papapá, ajustado alinhamento, separação da seção de filtros e botões, aprimoramento da responsividade. Resultado: agora os filtros aparecem lado a lado em uma única linha na interface, proporcionando melhor aproveitamento do espaço horizontal. Vamos implementar para ver?
excluir esse aqui, porque esse eu não quero mais. Primeiro eu vou lá no primeiro eu vou aqui deletar o arquivo do plugin aqui. Eu sempre deixo a última versão válida e funcional do plugin aqui dentro da pasta, tá, galera? Porque aí se der errado a gente volta à antiga, beleza? Delete, que é essa no caso a V1 aqui. Já já a gente tenta fazer essa questão do versionamento nas pastas, né? Vamos ver o que ele vai propor pra gente, na verdade. Eu não sei ainda. Vamos lá. Sempre em zip, viu, galera? Sempre em zip. RAR ele não vai reconhecer. Agora vamos carregar o arquivo. AI Agent Manager. Aí a gente volta aqui, recarrega a página. Vamos ver se está aqui a pasta. Ah, tá aqui. Agora a gente extrai nessa raiz aqui, galera. Sempre tem que ser assim. Tá aqui. Carregou. Vamos ver se alterou. Opa. Parece que ele não alterou, galera. Não funcionou. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos ver aqui onde que ele alterou, galera, o arquivo. Então aqui a gente abre o Edit Block e admin CSS que ele alterou, né? Na pasta. Aí ele deu um search e procurou esse bloco aqui, container de arquivos. Então abri o arquivo CSS aqui para ver. Vamos pesquisar aqui container de filtros. Filters container no wrap. Vamos ver o que ele fez aqui, ó. EM filter container, filters form. Display flex no wrap. Filters form no wrap. Parece que ele alterou, mas parece que não deu certo mesmo assim, viu, galera? Vamos ver aqui. Vamos fechar esse arquivo. Ele só mexeu no arquivo CSS. Precisamos ajustar o render project filter form no arquivo. Agora vamos modificar a estrutura HTML para garantir que os filtros sejam renderizados. Tá. Renderizado. Papapá. Bom, vamos perguntar para ele, né? Os filtros ainda continuam na vertical. Verifique os arquivos novamente. Faça
novamente, e proponha uma atualização, mas não edite ainda. Vamos lá. É interessante que eu não pedi para ele editar ainda o arquivo, eu pedi só para ele analisar e me propor uma alteração. Análise do problema com filtros verticais. Após revisar o código implementado, identifiquei alguns possíveis problemas que podem estar ocasionando os fios e permanecerem na vertical. Conflitos com estilos do WordPress admin. É possível que outros estilos do WordPress estejam sobrescrevendo nossas alterações. Especificidade CSS suficiente. Nossos leitores podem não ter especificidade suficiente para prevalecer sobre outros estilos. Outra estrutura HTML não ideal. Problemas com ordem de carregamento. Nossos estilos podem estar sendo sobrescritos. Proposta de solução. Vou propor uma abordagem diferente, mais direta e com mais especificidade. Para os arquivos CSS, redefine o container de filtros com maior especificidade. Permitir rolagem horizontal em telas pequenas. Forçar o formulário a permanecer na horizontal. Usa layout de tabela para garantir alinhamento horizontal. Trata cada imagem como célula de tabela, estilos específicos. Para o arquivo PHP, classe MDM, precisamos simplificar a estrutura HTML para colocando todos os elementos na mesma linha, usando atributos style, para garantir que os estilos sejam aplicados diretamente. Function filter form, renderiza o formulário. Estas são minhas propostas para tentar resolver a abordagem, uma combinação de. A abordagem utiliza uma combinação de CSS com maior especificidade, tá. Certo. Agora faça a implementação nos arquivos. Tá usando Edit Block, isso é bom. Vou implementar as alterações. Primeiro vamos modificar o arquivo CSS. Agora, parece que foi, hein, galera. Agora vamos modificar a responsividade. Ele vai cirurgicamente no código, galera. Em seguida vamos atualizar a função Render Project Filter Form no arquivo PHP para a estrutura HTML mais eficiente. Vamos ver se vai dar certo. Tá vendo como que isso economiza tempo, galera? Do que ficar copiando e colando. Você só joga a atualização ali, pronto. Vixe, deu problema aqui. Verifique a conexão de rede. Vamos lá. Continue de onde parou. Eu costumo fazer isso quando dá isso, viu, galera? Mas ele ainda não parou. Agora sim ele parou. Tá. Ele não fez a implementação, certo? Vamos fazer de novo. Ele voltou até a frase aqui. Vamos ver se dessa vez ele faz. Tá dando problema, viu, galera? Com isso aqui, ó.
Galera, vamos tentar uma abordagem diferente aqui. Agora eu vou pedir para ele em outro chat dentro do projeto. Selecionar aqui pensamento prolongado. Vou pegar a pasta. Opa. Eu vou falar assim, ó. De acordo com as últimas atualizações, faça a implementação dos filtros na horizontal. Aí eu vou pegar um print novamente aqui, ó. Na página de projeto, na página de listagem de projetos. Vou colocar a imagem. Leia os arquivos pertinentes e faça a atualização nos mesmos, sem reescrever todo o código. Ele está lendo outra página. Essa é a pasta do plugin. Trabalhe nela. Tá vendo, galera? O que aconteceu, galera? Lá no outro chat deu erro, então eu iniciei um outro chat para ver se ele funciona melhor. Aqui, ó, ele já viu que tem uma boa implementação de filtros horizontais, mas ele vai tentar fazer uma abordagem diferente. Só que a gente viu que não deu certo lá, né? Ó, ele tá atualizando o arquivo JavaScript ali, hein, galera. Tá usando o Edit Block. Ó, ele criou um novo arquivo CSS para os filtros. Ou seja, ele fez uma abordagem diferente. Criou um CSS específico. Vamos ver se ele tá entregando o que tá prometendo mesmo. Vamos ver se ele tá entregando o que tá prometendo. Ele modificou quais pastas aqui? Vamos lá. Nossa, é muita pasta. Vamos ver se esse arquivo CSS JS está aqui.
Olha, ele escreveu um arquivo aqui, galera. Ele colocou. Vamos ver. Vamos refazer aqui. Parece trabalheira, galera, mas é bom você trabalhar de forma modularizada, porque, né, o plugin já está ficando complexo. Querendo ou não, o plugin já está ficando complexo. Vamos lá na hospedagem, fecha aqui, dá uma carregada, deleta esse aqui. Deleta esse aqui também. Carregar. Selecionar arquivo. Talvez você possa usar essa opção aqui também, substituir arquivos existentes. Mas eu não estou usando. Vamos lá, extract files. Recarrega e a manager, né? Vamos ver se deu certo. Quase quebrou. Quebrou. WP Kiwi. Olha só, galera. Aqui nos outros não quebrou. Vamos ver aqui. O que ele está falando aqui? Bom, ele criou um novo filtro praticamente, mas ele tá. Vamos ver aqui no inspecionar. No console, o que tá dando aqui alguma coisa. Vou atualizar. Responsividade. Galera, aqui não é brincadeira não. Vamos ler o que tá aqui. Please debugging in WordPress. Tá, galera. Uma coisa que você pode fazer é vir nesse arquivo aqui, ó, dentro da pasta WP Content. Aqui você pode visualizar ele e ver no log aqui qual arquivo que está dando problema. Aí você vai fazer o seguinte: você vai pegar isso aqui, tá vendo a hora aqui, ó, aqui o time zone tá diferente. Cannot modify the header information. Notice. Vou pegar esse erro todo aqui, galera. E vou inserir lá. Aliás, eu vou pegar aqui, ó, daqui de cima. No debug do WordPress apareceu este erro no log. Vamos ver o que ele vai fazer. Vejo que estamos enfrentando alguns erros no log do WordPress, principalmente relacionados ao carregamento incorreto de scripts e estilos. Vamos corrigir esses problemas. O erro principal é o problema está na forma como estamos carregando nossos arquivos CSS e JavaScript. Estamos tentando verificar a visualização atual GetView diretamente nas funções em Kiwi Scripts, mas essa verificação deve ser feita somente dentro do hook adequado.
Tá vendo, galera? Aquele debug lá, você pode colocar na internet aí no Google e pesquisar como ativar o arquivo de debug do WordPress, tá? De plugins, no caso. Aí ele vai te dar. Ou então jogar aqui no próprio Cloud, que ele vai te falar isso. Aqui ele já está fazendo as correções. Esse vídeo tá longo, viu, galera? Porque aqui, ó, vibe coding, como dizem aí, né? Vibe coding. Nós não somos programadores, mas a gente está usando a máquina aqui para fazer tudo pra gente. Chamadas enfileiramento de ácido no consultor da classe que está causando erro. Vamos corrigir isso. Ali em cima ele tentou fazer uma edição no Edit Block e não deu certo. Agora ele está reescrevendo o arquivo todo, viu, galera? Pode ser que nessas funções de Edit Block ele tenha feito alguma coisa errada, né? Lembrando, viu, galera, essa forma de desenvolver aqui não é a única, você pode utilizar o copiar e colar também, tá? Não é a única verdade aqui não, você pode utilizar o copiar e colar. Mas aqui a gente está testando o SMCP na prática aqui, para a gente codar e fazer um desenvolvimento de um microsas aqui dentro do WordPress, de um plugin, né? No caso é um plugin, mas você pode desenvolver completamente um microsas aqui dentro, utilizando essa funcionalidade do Cloud. Quanto maior o arquivo, mais token ele vai gastar. Então, galera, sempre na hora que for desenvolver, no prompt você pega, eu vou desenvolver um guia prático, tá? Um vídeo prático para explicar como que a gente pode falar com o Cloud Desktop para a gente não errar na hora de desenvolver. Por exemplo, sempre liste os arquivos, peça para ele listar os arquivos e não editar. Liste os arquivos necessários para edição para fazer essa alteração. Ele vai listar, você vai verificar, depois ele vai, você vai pedir para ele implementar isso de fato. Então já estamos vendo aqui uma boa prática ao vivo do que a gente precisa fazer. Primeiro liste os arquivos necessários para editar, depois leia esses arquivos, depois faça a edição diretamente no código. Deu um erro aqui, muito provavelmente pela janela de contexto, galera, do chat. Vamos abrir um outro e vou copiar isso aqui no debug do WordPress. Vamos aplicar já essa boa prática aqui. Está aparecendo este erro nas recentes atualizações. Fizemos alterações nos filtros da página de listagem. Faça a verificação dos arquivos necessários para corrigir. Leia os
leia os arquivos. Isso aqui já estou utilizando o chain of top, hein, galera? Um prompt chain of top. Leia os arquivos, mas ainda não faça a implementação. Somente quando eu autorizar. Vamos por pensamento prolongado aqui. Vamos lá. Às vezes um desenvolvimento ele é tão grande em um chat que você vai precisar abrir outro para a janela de contexto retornar, viu, galera? A solução envolve modificar o código para garantir que todos os scripts estejam registrados dentro das funções que são anexadas aos hooks apropriados. Ele entendeu o problema aqui. Nos arquivos analisei. Parece ter uma estrutura adequada para enfileirar, mas não está registrando os handles. Certo. Eu vou dar a página do plugin aqui para ele. Opa. Certo. Esta é a página do plugin. Procure os arquivos necessários para corrigir. Não altere nada ainda. Procure os arquivos necessários para corrigir. Leia, mas não altere nada ainda. Eu vou dar o caminho aqui, ó. Galera, é ao vivo. Galera, lembrando que desenvolver uma página daquela do plugin, você imagina o tanto que ia demorar para fazer na mão, né? O código na mão. Aqui, ó, problema encontrado na classe yandm, no arquivo yandm, existe um método chamado register views que site da lista, para a versão da lista. Existe um método com diretos para colocar com sendo são os mesmos mensagens deles. O método em si está registrado no documento do usuário, existe os links são secretos da gente, somente está exemplo de privilégio de cada um real. Causa tentativa de encontrar registrados os serviços para os seus É importante, galera, você ler o que ele está propondo, tá? E literalmente funções de views que essa expressão. Essa coisa faz que é uma chamada de restrição em alguma coisa. Considerando que mesmo aqui, ele programa também report de forma classe na medida. Por exemplo, ele produz a restrição de capinha. O programa chama direta e o lugar nessa meta. Todas as coisas não faz seguir operações sem ver qualquer chamada direta. Então, quando for os complexos, outras coisas chamadas de scripts e sistemas de complexos. Fica assim, não pode ser transformado em texto. Certo. Lembrando que esse faça a implementação sem reescrever todo o código nos arquivos. Tá, ele implementou aqui, galera. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ficar assim, né? Fecha. Plugins. Deleta. Carrega. Carrega aqui, certo?
e a Manager. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Boa, galera. Isso aí. Mas ainda continuamos com o filtro na vertical. Bom, galera, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou finalizar por aqui, né? Mas vocês viram aqui, ó, a gente já implementou uma nova página, o que talvez demoraria um século para fazer isso, né? E eu demoraria uma tarde inteira para fazer isso aqui, um dia inteiro para fazer isso aqui, copiando e colando, entendendo os erros, tá? Mas aqui ele já editou o arquivo, só subir, né? E aqui a gente pode ver, né, que a visualização ele joga lá para a página de visualização do projeto, que a gente pode editar, ó, que a gente pode editar diretamente daqui, que ele já vai aqui, ó, posso editar o projeto. E aqui ele tem um link direto para o Kanban, que filtra projeto 1. Ou seja, ele dá uma visualização do Kanban, porque o Kanban total, você vê que na URL ele não é filtrado, né? Aqui mostra todos os projetos. Então, se eu vim aqui e clicar aqui nesse Kanban, no link de Kanban, ele já vai filtrar até via URL. Então, no Kanban vai aparecer só esse projeto aqui para mim. Então, galera, tá aqui o menu horizontal, ó, os filtros horizontais, olha. Eu não sei porquê, mas parece que o código estava certo, mas ele não tinha atualizado, eu acho que era o cache. Então ele implementou aqui o menu horizontal. Maravilha? Fechou? Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido as dinâmicas. Então sempre a gente tem que usar essa forma de trabalhar nos prompts, né? Sempre pedir para ele ler o arquivo antes, né? Verificar o que é necessário para fazer, mas não altere os arquivos antes. Agora, ele vai propor uma solução, depois, né, você vê se faz sentido, depois você pede para ele implementar, né? Porque da outra forma de copiar e colar, você tem essa segurança que ele não vai editar o arquivo, né? Você pode ver o código e ler as instruções. Neste caso aqui não tem instrução, ele já vai direto editando. Então sempre peça, coloque o caminho da pasta do plugin, pede para ele ler os arquivos necessários para fazer a sua alteração. Depois ele faz a verificação, depois você pede para ele fazer edição, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se você gostou, se inscreve no canal, galera, tá? Esses vídeos aí demoram para fazer. E é isso. Depois a gente faz um desenvolvimento de um outro plugin do zero. Mas eu vi uma galera perguntando aí como que faz um plugin, que eu não sei. Então o próprio Cloud ele vai te propor isso, uma estrutura de pasta. Então você só seguir, né, é só você seguir essas pastas, a estrutura da pasta, e simplesmente criar as pastas aqui, ó. Ele vai te pedir para criar uma pasta admin, uma API, assets, includes, integration, public. Geralmente assets e essa admin geralmente são e a includes são as pastas normalmente criadas, tá? A pasta admin geralmente é onde controla a maioria das coisas do plugin, né? Nesses arquivos PHP ele carrega as funções de cada plugin, tá? Aqui algumas partes específicas, né? Subpastas. Por que essa estrutura tem que ser assim em pastas? Porque ele precisa encontrar a função dentro de um arquivo no WordPress, na hospedagem. Então, quando ele vai chamar uma função, basicamente ele vai esperar essa função numa pasta do arquivo, tá? do plugin. Então, por isso que precisa seguir essa estrutura de pasta.
só que cada plugin tem uma estrutura de pasta diferente. Então, lá na primeira chat do seu projeto, igual aqui a minha, ele já vai definir essa estrutura de pasta para você, certo? Aí a partir daí você vai desenvolvendo o seu plugin. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, curta aí e até a próxima.